Graça e paz a todos que participam desta live. Nós vamos estudar a carta aos Hebreus, capítulo 10, os versículos de 1 a 25 nesta tarde. Vamos iniciar fazendo a leitura do texto bíblico que se acha nesta carta, no capítulo 10. Os irmãos que quiserem acompanhar em suas Bíblias podem fazer. Capítulo 10, de 1 a 25, o texto diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então eu disse: eis aqui, não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão dos pecados, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras,
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, né? Antes, façamos admoestações e também tanto mais quanto vedes que aquele dia, se aproxima. Amém. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra viva, verdadeira, palavra eficaz, palavra que transforma a nossa mente e o nosso coração, e nos alegramos em poder estudá-la com os teus servos, para que possamos compreender cada dia mais a perfeição do sacrifício de Cristo, que o Senhor mesmo ofereceu como oferta definitiva, perfeita, completa, uma oferta plena de perdão e de graça para todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Também esta palavra nos exorta a permanecermos firmes na fé, reunidos uns com os outros e não deixando de nos congregarmos, conforme a tua palavra nos ensina, estando sempre dispostos a nos relacionarmos uns com os outros nas nossas congregações e não permanecendo sozinhos, porque nós precisamos da tua graça manifestada no corpo de Cristo, através de dons espirituais que o Senhor dá a cada um dos teus servos. Obrigado por isso, Senhor. Nós oramos pedindo a tua direção, a tua unção para entendermos esta palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos diante deste texto, do capítulo 10 de Hebreus, e nós estamos estudando esta carta já tem algum tempo, né? E esta carta é uma carta especial dirigida aos judeus cristãos. Aos judeus cristãos. É uma carta escrita possivelmente de Roma para judeus cristãos que estavam espalhados aí por outros lugares e que estavam passando por problemas de perseguição e não estavam vendo com grande esperança, com grande expectativa, o retorno de Jesus que eles aguardavam imediatamente. Mas, como isso não estava acontecendo, porque o tempo oportuno, só Deus é que sabe, então eles estavam se desanimando, correndo o risco de desanimar e de deixar de congregar e de voltar ao judaísmo, retornar aos preceitos do judaísmo, né? Retornar aos rudimentos da religião judaica. E então, essa carta o autor vem mostrando a superioridade da vida, do ministério, do sacrifício e da obra redentora de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é superior em tudo. A vida, o ministério, o sacrifício, a obra redentora dele, e isso tudo vem sendo mostrado pelo autor em comparação com o sistema legal do Velho Testamento. Ou seja, ele está demonstrando a superioridade de Cristo e a caducidade, né? Caducou o Velho Testamento. Não o Velho Testamento, o sistema legal, sistema implantado por Moisés, pelo próprio Deus através de Moisés, mas aquele sistema era um sistema temporário, provisório, era um sistema que aguardava a chegada do sistema definitivo, perfeito, completo, cabal, aquele sistema que é eterno, que já foi planejado desde a eternidade em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo é único, diz o autor, é perfeito, não precisa ser aperfeiçoado, é eficaz, ou seja, ele é suficiente para pagar os pecados de todos que se aproximam. Ele é irrepetível, por quê? Porque ele é amplo no seu alcance,
ele não precisa ser repetido, porque ele é absolutamente santo e completo na sua completa obediência à lei, né? Jesus não precisa de remendos, ele é necessário, necessário. Por quê? Porque não há um outro sistema no universo que possa produzir esse tipo de salvação, senão o sacrifício de um Deus em forma humana, um Deus em forma humana. Isso demonstra a inteligência, a sabedoria, a graça, a misericórdia, a capacidade soberana de Deus de planejar uma coisa que ninguém mais poderia praticar, nem fazer, nem ao mesmo sonhar. Então, ele é um sacrifício necessário, porque o sangue de animais não pode pagar pelos pecados cometidos. Então, o texto nos afirma exatamente isso, né? Que o único meio absolutamente possível para perdoar os pecados, apagá-los definitivamente e tirar a culpa era a substituição do pecador por alguém absolutamente puro. O que aconteceu na cruz do Calvário foi a minha substituição por Jesus Cristo. A sua substituição, se você é um crente, por Jesus Cristo. O que aconteceu na cruz do Calvário foi exatamente isso. Deus ocupou em Cristo o nosso lugar. E ali ele nos perdoou. Ali Deus derramou a sua ira e derramou também a sua graça. Ali Deus derramou a sua misericórdia e fez o juízo eterno que ele precisava fazer. Ali tudo aquilo que é perfeito em Deus foi realizado na cruz do Calvário. Por isso, o próprio Deus tomou a forma humana para viver uma vida de perfeição, de perfeita conformidade com a lei e se qualificar para ser o Salvador, livrando aquele que crê da morte eterna. Ou seja, a vida de Jesus o qualificou para ser o Redentor. Por quê? Porque ele venceu o pecado, porque ele não cedeu à sua natureza humana, não cedeu ao pecado. E ele, portanto, não tinha natureza pecaminosa, ele foi vitorioso sobre o pecado na forma humana, passando por toda uma vida de um ser humano normal, nascido de mulher, que viveu sob a liderança dos seus pais, que foi obediente até a morte e morte de cruz, para que a nossa alma fosse salva. Então, esta perfeita salvação vem de um perfeito Deus e de um perfeito homem, que é o Senhor Jesus Cristo, sem natureza pecaminosa, né? Jesus não tinha natureza pecaminosa, totalmente isento de pecado. Era impossível para Jesus pecar. Então, essa operação de Deus foi que gerou para nós esta perfeita salvação. É isso que o autor de Hebreus está dizendo para os crentes hebreus. E para nós hoje também. Há uma perfeita salvação. E essa perfeita salvação está em Cristo Jesus. Deus, homem. Deus, homem. Ser humano e ser divino. Que existiu e viveu há 2000 anos atrás e que suportou a ira de Deus, o juízo de Deus e manifestou a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Neste capítulo 10, o autor está demonstrando que a lei que regia o sistema sacrificial
era apenas uma sombra, não a imagem real das coisas. O que significa isso? Ele está dizendo que a lei era apenas alguma coisa temporária, passageira, provisória, né? Que não era permanente, que essa lei foi dada para servir num determinado tempo, e que, findo esse tempo, chegado à plenitude dos tempos, viria aquele que é verdadeiramente o Senhor de todas as coisas e o realizador de todas as coisas. Então, neste capítulo 10, o autor está demonstrando que essa lei que regia o sistema sacrificial mosaico era apenas sombra, não a imagem real das coisas. E o que ela determinava, o que a lei determinava, eram sacrifícios de animais que nunca poderiam aperfeiçoar os ofertantes. Para que sacrifício, então? Se os sacrifícios não poderiam aperfeiçoar os ofertantes? Exatamente para um sistema memorial antecipado, né? Um sistema memorial antecipado. Era um sistema memorial para fazer as pessoas olharem para o verdadeiro sacrifício que viria, né? Então, quando um judeu apresentava um animal para ser morto em seu lugar pelo sacerdote, ele estava fazendo um memorial, lembrando que viria um Salvador que substituiria a sua vida na cruz do Calvário. Eles sabiam disso, né? Esses animais, então, eram animais que morriam, mas não podiam aperfeiçoar os ofertantes, porque é um sangue de animais. Mas os sacrifícios esses sacrifícios eram humanos, transitórios, eram humanos, né? Os sacrifícios humanos, por quê? Porque eram oficiados por um sumo sacerdote que era também pecador. O sumo sacerdote mesmo, que oficiava esse sacrifício uma vez por ano, tinha os sacrifícios diários e tinha o sacrifício de uma vez por ano. E o sumo sacerdote era um pecador e ele precisava oficiar sacrifício por si mesmo. E ele necessitava igualmente de purificação e esse sacrifício tinha que ser repetido frequentemente, e o sacrifício pelos pecados de omissão do povo, de ano em ano. Mas tudo isso é frequentemente realizado e perpetuamente realizado, porque era repetido todos os anos. Todos os anos. Era necessário haver essa repetição anual, todos os anos. E eles contrastavam com a expiação feita por Jesus Cristo. Qual é a expiação feita por Jesus Cristo? Quais as qualificações dela? Primeiro, ela não é humana, ela é divina, porque o operador desta expiação é o próprio Jesus, que é um ser humano, mas é um ser divino também. E a expiação feita por Jesus Cristo era também permanente. Não, ela foi feita de uma vez por todas. Ela é única no sentido de que não precisa ser repetida e ela serve para todo sempre. Ela não precisa de repetição anual e ela é suficiente, né, para o perdão de pecados de todas as pessoas. Enquanto os animais eram um para cada ofertante, a expiação de Jesus Cristo é um para todos os que se aproximam dele pela fé. Então, ela é divina, ela é permanente, ela é única
ela é irrepetível. Irrepetível. Por quê? Porque sendo única, suficiente, divina e permanente, não precisa ser repetida, porque esse sacrifício tem valor eterno. Esse sacrifício tem valor eterno. Esse cordeiro que foi morto eternamente, né? Antes da fundação do mundo. Então, ele tem valor eterno. E é suficiente. Suficiente no sentido de que não necessita adição. Não necessita adição de nada. Então, não necessita de adição de dízimo, não necessita de adição de oferta, não necessita de adição de oração, não necessita de adição de sal grosso, não necessita da adição de rosa ungida, não necessita da adição de água benta, não necessita da adição de nada, porque esse sacrifício é único, suficiente, completo, perfeito, cabal, irrepetível, suficiente. Esse é o verdadeiro sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu não estou dizendo aqui que um crente não precisa dizimar, que um crente não precisa orar, que o crente não precisa ofertar, que um crente não precisa congregar, contribuir, né? Eu não estou dizendo isso. Por quê? Porque um crente verdadeiro faz estas coisas não para garantir sua salvação, mas porque ele já é salvo, e isso ele é constrangido pelo amor de Deus a praticar estas coisas. Não é para adicionar a salvação. A salvação é única e exclusivamente pelo derramamento do sangue do Cordeiro de Deus. Né? Agora, infelizmente, tem gente que acha que se não fizer essas coisas que foram citadas, eles não podem ser salvos, né? Então, é Jesus mais alguma coisa. Mas o texto está dizendo que é Jesus só Jesus. Aliás, esse é um lema da Reforma Protestante, né? Solo Christus. Sola gratia, sola fides, solo Deo, que é só Deus, solos Cristo, né? Sola Escritura, tudo isso aí é somente Jesus, né? Na salvação. Se os sacrifícios da lei fossem, os sacrifícios de animais, fossem eficientes, eficazes, né? Capazes de perdoar pecados, certamente não seriam repetidos e aperfeiçoariam os pecadores de modo a livrá-los da consciência de pecado. O autor está dizendo, olha, se esses sacrifícios que vocês estão querendo voltar a eles fossem eficientes, não precisaria do sacrifício de Cristo. Né? Eles aperfeiçoariam os pecadores de modo a livrá-los da consciência de pecado. Mas olha só, a consciência de pecado não é livrada pelo sangue de animais. Só o sangue do Cordeiro é que livra da consciência de pecado, porque só o sangue do Cordeiro purifica o pecador de todo pecado. O sangue de bodes é simplesmente um memorial antecipado. Memorial antecipado. Lembrem-se bem disso. Memorial antecipado. A ceia do Senhor é um memorial daquilo que já aconteceu, né? Então, mas é um memorial também antecipado do sacrifício de Jesus. Assim também, os sacrifícios de animais eram sacrifícios que antecipavam a morte sacrificial de Jesus Cristo. Mas a lei determinava a repetição do sacrifício exatamente por causa da impossibilidade de o sangue de animais remover pecados. Por que precisava repetir diariamente? Repetir anualmente, em alguns casos? Porque o sangue de animais não pode tirar pecados. Então, isso tinha que ser feito diariamente. A cada pecado, tinha que matar um animal. Né? Então, por quê? Porque esse sangue de animais não tem poder para perdoar pecados. Então,
era um pecado, um animal morto, né? Porque esses pecados precisavam de ser expiados. Na verdade, quando isso acontecia, o pecador estava dizendo, juntamente com o sacerdote, que viria um que derramaria o seu sangue e perdoaria de uma vez por todas todos os pecados daqueles que crerem. Então, ele não pode remover, o sangue de animais não pode remover pecados. O autor, então, usa textos do Velho Testamento. Nós vimos aqui que nós lemos alguns textos do Velho Testamento, né, dos versículos do capítulo 10, aí, do versículo 4 em diante, nós lemos alguns textos do Velho Testamento. E ele aplica esse texto do Velho Testamento ao Senhor Jesus Cristo. É interessante a interpretação que o autor de Hebreus dá a esses textos. E, é claro, é uma interpretação inspirada pelo Espírito Santo e verdadeira. Então, aplicando ao Senhor Jesus Cristo, o que ele aplica ao Senhor Jesus Cristo? Essa palavra que está escrita aí, né? Então, ele diz, sacrifícios de recordação de pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, versículo 5, então ele diz que ao entrar no mundo, de sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Está falando aqui da encarnação de Jesus Cristo, do verbo se fazendo carne, né? Antes da encarnação, Jesus existia na condição de verbo. O Pai, né? Deus Pai, o Verbo, o Espírito Santo. Depois de encarnado, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Porque pela encarnação, Jesus foi feito Filho de Deus, pelo Espírito Santo. Então, esses sacrifícios e ofertas, não quiseste, antes um corpo me formaste, ele está falando da encarnação de Jesus. E está dizendo, não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Jesus falando com o Pai, demonstrando que Deus não se satisfazia com os sacrifícios e holocaustos e ofertas pelo pecado de animais. Deus, na sua misericórdia, recebia isso como manifestação de arrependimento do pecador, mas isso não satisfazia a justiça dele. A justiça dele só foi satisfeita na morte do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele fala, o texto de Hebreus fala isso, né? E quando Deus se satisfez na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, cessou toda a obrigação de matar animais, porque Deus se declarou sua completa satisfação na vida, morte e ressurreição de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, se Deus teve prazer em toda a morte, em todo o processo de morte e ressurreição de Jesus, não há mais necessidade de sacrifício, porque o sacrifício foi dado, foi oferecido, não é, por Jesus, e ele satisfez o coração de Deus. Irmãos, é maravilhoso pensar nessa condição. Todos os sacrifícios necessários para perdoar os meus pecados, os seus pecados e os pecados de todos os crentes, foi realizado por Jesus na cruz do Calvário. E Deus declarou a sua plena satisfação com este fato. Então, Deus aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para que nós pudéssemos gozar paz com ele, para que houvesse reconciliação entre nós e Deus. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas, diz o texto. E ele diz ao Pai, eis aqui estou, isso é uma palavra de Jesus.
Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a vontade de Deus. Isso está no Salmo 40. Então, ali é Jesus falando, ainda na condição de verbo, falando com o Pai, não é? Que ele estava disposto a assumir todos os encargos da encarnação para assumir o papel de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele diz ao Pai: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a vontade de Deus. Deste modo, ficaremos pensando no seguinte: fica removido o primeiro sistema. O primeiro sistema, o sistema mosaico da morte de animais, fica removido. Por quê? Porque agora Jesus diz: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a vontade de Deus. Então, agora vai haver alguém que vem para fazer a vontade de Deus. E deste modo fica removido o primeiro sistema e estabelece-se um segundo sistema. O segundo sistema é o sistema da graça, que é mediada, essa graça, por Jesus Cristo. Esse sistema é mediado por Jesus Cristo. É na realização por Jesus Cristo da vontade perfeita de Deus que temos sido santificados. Ou seja, quando Jesus cumpriu plenamente a vontade de Deus, ele santificou todos os crentes. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Então, tudo que ele fez tem valor também para nós. Isso quer dizer também que nós devemos nos esforçar para viver uma vida reta, santa, na presença de Deus, porque nós já fomos santificados. Não quer dizer que quando eu vivo uma vida de obediência, eu estou me santificando. Não. Você está apenas vivendo aquilo que Jesus Cristo já fez em você. Já fez uma santificação. Então, agora você, santificado por Jesus, vai viver uma vida que é santa, decorrente dessa santificação em Jesus. Então, o texto nos mostra claramente que nessa realização da vontade do Pai é que nós temos sido santificados, porque Cristo ofereceu seu próprio corpo de uma vez por todas para a nossa santificação. Havia uma grande diferença entre os dois sistemas. Há ainda, né? Uma grande diferença entre os dois sistemas. Qual é essa diferença? No sistema sacerdotal levítico, os sacerdotes se apresentam diariamente para oferecer sacrifício, muitas vezes repetidos, e que jamais podem remover pecados. No novo sistema, na nova aliança, Jesus é o único sumo sacerdote que oferece-se a si mesmo como sacrifício único e pelos pecados de todos que creem. Morreu, ressuscitou, né? Ele é um único sacrifício, morreu, ressuscitou, sendo exaltado à destra de Deus, até que seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, e nós sabemos que o último inimigo a ser vencido não é nem Satanás, é a morte, né? Paulo fala disso aos Coríntios, dizendo que o último inimigo a ser vencido é a morte, e ela será lançada com Satanás e seus asseclas no lago de fogo. E então, o novo sistema da nova aliança, Jesus é único sumo sacerdote. Por isso que Maria não pode ser corredentora, né? E nem os mormons têm lá seus
profetas, os adventistas têm sua profetisa, e não sei quem mais, e os testemunhos de Jeová também têm. Isso aí não deve ser nem ao menos cogitado, né? Porque Jesus é o único sacrifício pelos pecados, morreu, ressuscitou, sendo exaltado à destra de Deus, até que esses inimigos, né, que Deus vai colocar debaixo dos seus pés, sejam derrotados. Com uma única oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre aqueles que Deus de antemão separou e santificou. Paulo fala disso aos Efésios, né? Aqueles que de antemão foram santificados, foram separados, foram escolhidos por Deus. Em testemunho desta verdade, o Espírito Santo confirma nos corações a aliança divina que diz em Jeremias 31, de 33 a 34. Quem quiser ler lá depois pode ler Jeremias 31, de 33 a 34, que fala exatamente desta nova aliança. Porém no seu coração as minhas leis, sobre sua mente as escreverei, as inscreverei. De nenhum modo lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. Esta é a grandeza, a majestosa nova aliança que foi dada primeiro para judeus, mas que foi estendida pela bênção de Abraão a todos os moradores da terra que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Se houve remissão de pecados, não há mais oferta pelo pecado. Então, o texto está dizendo exatamente isso, né? O sacrifício de Cristo é único. Hebreus, é como se o autor da carta estivesse dizendo: irmãos hebreus, parem de querer retornar à oferta de sacrifício, porque onde há remissão de pecados, e Cristo remiu todos os pecados de todos os crentes de todos os tempos, então não há mais necessidade de sacrifício. Vocês vão fazer sacrifício, vão ofender a Deus, porque quando vocês fizerem sacrifício pelos pecados, vocês estarão dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Isso é tudo que o autor está querendo dizer e que nós precisamos compreender. Então, nós temos uma nova perspectiva, né? O autor está mostrando uma nova perspectiva aqui no texto. Essa nova perspectiva é interessante. Vamos ver. O sacrifício de Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho para a presença de Deus. Não mais sangue de animais, que não poderia abrir esse caminho, né? Mas simplesmente apontar para o verdadeiro autor de um novo caminho. Então, o sacrifício de Jesus abriu um novo e vivo caminho para a presença de Deus. Aliás, é o único caminho para a presença de Deus, né? Porque no Velho Testamento não tinha outro caminho. O sangue de animais e a morte dos animais apontava para Jesus. Não é que o sangue de animais fosse um caminho para Deus. Não era. Mas ele apontava para o caminho. Qual caminho? Jesus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o sacrifício de Jesus Cristo abriu esse novo e vivo caminho para a presença de Deus, e o véu se rasgou. Quem já leu a morte de Jesus nos evangelhos sabe que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que esse véu se rasgou? Porque Jesus morreu, né? Deu a sua vida, e a sua morte simbolizou verdadeiramente o rasgar desse véu. E
abriu o véu, isolava o Santo dos Santos. Então, agora o Santo dos Santos ficou exposto, ficou aberto. O sacerdote podia entrar lá uma vez por ano e ele passava pelo véu, mas agora o véu foi aberto, qualquer um pode entrar. Então, o sacrifício de Jesus aboliu isso. O véu se rasgou e ele adentrou ao Santo dos Santos. Só que Jesus entrou no Santo dos Santos no céu, na presença imediata do Pai. Jesus acessou a presença imediata do Pai, na condição de homem, na condição de ressuscitado, ser humano ressuscitado. Seu ofício agora, o ofício de Jesus agora, é um ofício como grande sumo sacerdote, para conceder intrepidez. O que é intrepidez? Coragem, bravura, aquela pessoa que não treme, não é? Então, nós podemos ter essa intrepidez. Não precisamos ter medo de chegar na presença de Deus para entrar no Santo dos Santos. Nós temos acesso a Deus do mesmo modo que Jesus teve, porque ele abriu o caminho para o céu e ele é o nosso intermediário. Ele está lá na presença direta de Deus, intercedendo por nós. A obra de salvação de Jesus realizada na cruz não foi terminada plenamente ainda. Ela já foi consumada no sentido de que ela foi absolutamente pronta, no sentido de que não falta nada para fazer, mas ela ainda não está executada plenamente na nossa vida, porque ainda falta a nossa ressurreição e a nossa glorificação, que já estão garantidos pela morte e ressurreição de Jesus. Não estamos falando que está faltando alguma coisa, não. Elas já estão garantidas. Só que ainda não foi consumado na nossa vida, né? Não foi consumado, mas vai ser. Nós temos essa expectativa, essa esperança. Então, Jesus está lá no céu agora como intercessor. A obra dele continua ali. Aliás, o hino fala, né? Mas a tua obra continua ali, poderá valer-nos, entretanto, aqui. Por nós advogando junto ao Pai está, ele nos ajuda e sempre ajudará. Então, esse hino canta nessa estrofe exatamente aquilo que Jesus está realizando lá no céu agora. Seu ofício agora é de grande intercessor. Por que intercessor? Para que nós possamos chegar diante do Pai diretamente, sem intercessão de santo, de Virgem Maria, de Papa, de não sei quem, certo? Porque nós podemos chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai. Chamá-lo de Pai. Pela oferta do sangue de Cristo, que foi feita de uma vez por todas. Devemos, então, nessa nova perspectiva, nos aproximar de Deus com um coração purificado da má consciência. Por que com coração purificado da má consciência? Eu tenho que estar lavado no sangue de Jesus e todos os meus pecados têm que ser confessados e perdoados. Pecados confessados e perdoados. E o corpo, e o nosso corpo, né? Lavado com água pura. O que significa essa expressão, corpo lavado com água pura? Purificação daquilo que é pecaminoso na nossa vida. Abolir na nossa vida tudo aquilo que não glorifica a Deus, né? Então, tudo aquilo que não é de Deus na nossa vida tem que ser tirado, ou seja, uma obediência total à palavra de Deus. É isso que o autor da carta aos Hebreus está falando com os crentes hebreus e conosco, hoje, 19 de outubro de 2024. Devemos, então, preservar com firmeza a nossa confissão.
O autor está dizendo: crentes hebreus, meus irmãos em Cristo, guardem, preservem a firmeza daquilo que vocês confessaram. Vocês já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Guardem isso e permaneçam nisso, nessa esperança gloriosa, sem vacilar, sem mudar, sem querer renunciar a isso. Quem fez essa promessa e de que tudo está purificado e que há salvação para os que creem, é fiel, é o próprio Deus em Cristo Jesus. Exercitemo-nos, segundo o autor da carta aos Hebreus. Então, faz parte dessa nova perspectiva exercitarmos-nos em estimular uns aos outros a prática do amor e das boas obras. Conversem uns com os outros, animem-se uns aos outros, exortem-se uns aos outros, aproximem-se uns dos outros e estimulem uns aos outros a praticar boas obras e a manifestar amor fraternal uns para com os outros. Isso é que é vida cristã. E nunca deixando de congregar, porque quem deixa de congregar esfria na fé. Porque quem deixa de congregar não cresce espiritualmente. Porque quem deixa de congregar não pratica os seus dons espirituais. Porque quem deixa de congregar perde a noção daquilo que Deus está fazendo na vida do corpo da igreja. Quem deixa de congregar perde também de vista a graça e a misericórdia de Deus, no sentido de nos ajudarmos mutuamente, no sentido de sermos instrumentos de edificação na vida uns dos outros. Então, nunca deixando de congregar. Ao congregarmos, somos mutuamente fortalecidos e mantendo firme a esperança da segunda vinda. Então, o texto fala daquilo que os crentes judeus estavam achando que demorava, que era a segunda vinda. Mas o autor relembra-os de que devemos aguardar com expectativa, com esperança, a segunda vinda. Essa segunda vinda foi prometida pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus aos discípulos, né? No início lá do livro de Atos, Jesus aparece, está com os discípulos antes de subir para o céu, e ele fala que vai subir, etc., e os discípulos perguntam: será neste tempo que o Senhor vai reinar, né? Será neste tempo que vai haver esse reino, né? Então Jesus fala com eles assim: não vos compete saber estas coisas. Jesus não disse que eles não deveriam se preocupar com isso. Jesus apenas disse que essas coisas estão reservadas, que ninguém deve ficar preocupado quando que Jesus vem ou não vem, né? É claro que ele vem, mas que não deve ficar preocupado quando isso vai acontecer, porque isto não é da competência, da alçada de ninguém, mas exclusivamente do Pai. Então, quando Jesus falou com eles o seguinte: olha, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Isto é, Jesus estava dizendo que daí uns 10 dias, mais ou menos, eles receberiam o dom do Pentecostes. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: Senhor, será neste tempo, quer dizer, daqui a 10 dias, em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, o Senhor vai trazer novamente Israel à condição de país livre e um reino, um país verdadeiramente autônomo?
Jesus respondeu: não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas o que compete a vocês é esperar em Jerusalém os, os 10 dias que eu estou falando, né? E vocês vão receber o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É isso que o texto de Hebreus, o autor de Hebreus está estimulando os crentes a entenderem, os crentes judeus a entenderem, né? Manter firme a esperança da segunda vinda e enquanto esperam a segunda vinda, anunciar a segunda vinda de Jesus como única solução para este mundo caído. Aplicações, para a gente encerrar. O autor de Hebreus, a primeira aplicação é esta. O autor de Hebreus demonstra plena compreensão do plano salvador de Deus em Cristo, substituindo o sistema levítico provisório e introduzindo um sistema definitivo. Qual a base desse novo plano? Né? Então, a pergunta é essa. Qual a base desse novo plano? Nós vimos que o sistema levítico foi substituído por um outro plano. Qual é a base desse outro plano? A base desse outro plano é que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A base toda é a pessoa de Jesus e o seu sacrifício redentor, garantido pela sua ressurreição. Todos nós devemos lembrar sempre disso, né? Da garantia que nós temos em Cristo Jesus por causa da sua ressurreição. Segunda aplicação. Os animais, conforme a lei, eram oferecidos ao Senhor Deus, pelo sumo sacerdote, com derramamento de sangue. Tinha que haver derramamento de sangue. Por quê? Porque Deus estabeleceu que só o sangue é que poderia perdoar pecados. O sangue é vida, né? É como se o pecador perdesse a sua própria vida no derramamento do sangue dos cordeiros. Cristo foi ao mesmo tempo, observem bem isso, Cristo foi ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício. Quando entregou sua vida para nos livrar dos pecados, dando o nosso perdão, nos livrar da ira de Deus, nos livrando da condenação e do juízo, e nos livrar da morte eterna. Essa vida ressurreta em Cristo Jesus pela sua ressurreição. Você já experimentou isso? Perdão dos pecados, livramento da ira e da condenação e garantia de vida eterna e ressurreição em Cristo Jesus? Você já experimentou isso? Faça uma análise da sua crença e vê se isso é uma verdade na sua vida. E terceira e última aplicação, o autor fala claramente dos riscos de deixarmos nossas congregações. É um risco. Deixarmos de congregar com irmãos, auxiliando-nos mutuamente. Para aqueles que não congregam regularmente, nós precisamos de perguntar o seguinte: qual é a desculpa que mais damos para não congregar? E qual é o risco? O risco é de ver cada dia mais fraca a nossa fé. Precisamos congregar, porque é na congregação
É no corpo de Cristo que nós experimentamos cada dia mais da sua graça e da sua misericórdia. Paulo escreveu uma carta inteira, carta dos Efésios, para demonstrar isso, que Deus estabeleceu agora um novo povo, o povo de Deus, que é constituído de gentios e judeus, congregados em um só povo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus bondosamente nos ajude a compreender mais e mais da sua palavra, para a glória dele e para a nossa edificação. Amém.